Esse é o último vídeo da série de tipos de ansiedade. Eu trouxe aqui os mais comuns. Eu sou Gabriela Modesto, terapeuta especialista em psicopatologia e saúde mental. E nesse vídeo nós vamos falar de um transtorno que tem nome de ansiedade, mas não está classificado dentro da ansiedade. Se você que não estuda saúde mental acha isso confuso, imagine eu. Vamos lá. O transtorno de ansiedade por doença, ele era chamado antigamente de hipocondria. Se você já ouviu falar nesse termo, coloca aqui nos comentários. O que você acha que é hipocondria ou uma pessoa hipocondríaca? O importante é entender que esse termo, por causa da conotação negativa, pejorativa, parece que a pessoa fica inventando doença, ele está em desuso. A gente não usa mais esse termo e a classificação agora dentro do DSM-5 é transtorno de ansiedade por doença. Gabriela, se aí está escrito aí que é transtorno de ansiedade, por que que não está dentro dos transtornos de ansiedade? Porque, na verdade, ele é um transtorno somatoforme, ou seja, ele está ligado mais às questões somáticas, de doenças físicas e sintomas físicos no corpo. A ansiedade está ligada à insegurança, a medo, o meu cérebro interpreta aquilo como perigo e ele dispara uma série de ajustes no meu corpo e na minha mente, que é o sistema de luta e fuga. Mas o transtorno de ansiedade por doença, ele não ativa necessariamente esse mecanismo de luta e fuga. A pessoa pode até ter algum ou outro sintoma de ansiedade, mas na verdade a preocupação dela está ligada ao medo de desenvolver ou de ter uma doença grave. No DSM-5, na nomenclatura atualizada, a gente vai chamar de transtorno de ansiedade por doença. No DataSUS, que ainda utiliza o CID-10, esse transtorno ainda está como F45.2, que é o transtorno hipocondríaco. Por que eu estou falando os dois? Porque os profissionais mais atualizados vão estar falando da classificação do DSM-5. Eu já vi alguns psiquiatras usando o termo de ansiedade da saúde, mas a questão de código, solicitação de exames, uma série de coisas, a gente ainda utiliza o código do CID-10, que está no DataSUS, ok? O ponto central é que a pessoa fica tão preocupada em ter uma doença, e normalmente essa doença está ligada a uma doença física. É diferente do medo de ficar louco, por exemplo, que acontece muito no TAG e na síndrome do pânico. É um monitoramento constante de sinais físicos e o medo de determinados sinais levar a determinadas doenças. Então, é aquela pessoa que tem uma dor de cabeça, procura no Google diz que aquilo pode ser um tumor no cérebro, é um câncer, pronto, a pessoa está desesperada porque ela teve uma dor de cabeça e ela acha que ela tem um tumor no cérebro. Essa situação, esse exemplo que eu dei, ela pode acontecer em alguns outros transtornos de ansiedade. A gente brinca com as alunas do Sereníssima, que a gente tem dor de cabeça e fala, nossa, eu vou ter câncer, eu vou morrer. Mas pronto, a gente já desligou aquele pensamento. Não passa a ser o foco central da nossa vida. Só que, olha só que interessante. Não é uma preocupação com a saúde. Ah, então eu vou comer isso porque isso me faz bem. Então eu vou fazer atividade física porque me faz bem. Então eu vou ter momentos de prazer e vou ter alguns hobbies porque isso é equilíbrio, lazer. Não. O foco dela é em descobrir se tem doença. A pessoa que tem transtorno de ansiedade por doença é uma pessoa que, e aí eu tô falando da minha experiência, tá? O que eu vejo dessas pessoas é que existe duas coisas separadas que se relacionam. Pouco conhecimento sobre o funcionamento biológico, então como é que funciona o corpo humano, como é que funciona o sistema digestório, como é que funciona o sistema excretório. Isso, gente, qualquer pessoa tem essa dificuldade. Eu sou da área da saúde, eu estudo isso há 22 anos, mas a maioria das pessoas não sabe disso. Então, quando eu explico o mecanismo da ansiedade para uma pessoa que tem ansiedade, ela fala, nossa, é isso que acontece comigo. Aquilo é metade do trabalho. Então, essa pessoa tem esse pouco conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano. E tem um monte de achismo, que também é um problema. E, por outro lado, ela tem uma baixa consciência corporal. Eu vou dar um exemplo. No estômago e na barriga, né, no intestino, a gente tem os movimentos peristálticos. Então, muitas vezes, a musculatura lisa, que é uma musculatura involuntária, ela está fazendo ali os movimentos para ajudar na digestão. Às vezes, a gente ouve o ronco, meu estômago está roncando de fome, mas às vezes também essa movimentação vai acontecer no intestino. A gente não vai ouvir o som, mas ela vai acontecer. E se a pessoa for magrinha, assim que nem eu, dá até para ver acontecendo. Pronto, se a pessoa que tem transtorno de ansiedade por doença, ela vai achar que essa movimentação é um problema, que ela tá com alguma coisa, que ela tá com uma distensão, que ela tá com um câncer. Aí ela vai no médico e não é nada. Só que ela se sente muito mal porque ela não entende. Então, ela precisa dessas duas coisas. Informação, conhecimento sobre o corpo, mas não para ficar buscando doenças, para entender como esse corpo funciona, e ela precisa de consciência corporal
O que é que eu sinto quando determinadas coisas estão acontecendo no meu corpo? E que aquilo é natural e não fonte de doença. Um outro exemplo é quando a pessoa que é muito sedentária começa a fazer atividade física. Ela vai andar, ela vai correr e ela pode sentir um formigamento nas pernas. Esse formigamento é natural, principalmente quando você começa o exercício ou quando você está finalizando o exercício. Por quê? Porque o sangue está circulando ali em áreas que, como você está sedentário um tempão, às vezes aqueles pequenos vasinhos ali nem lembrava mais daquela quantidade de sangue. Aí a pessoa sente aquele formigamento e ela pode interpretar até aquilo como dor. O próprio cérebro interpreta, porque não está habituado. Mas por que está interpretando como dor? Porque já tem uma antena lá ligada em alerta, porque aquilo pode ser perigoso. Então, muitas vezes, não é que a pessoa faz isso por querer. Como o cérebro dela já está com essa mente ansiosa, ligada, pode ser um perigo, qualquer sinal dentro do meu corpo pode ser um perigo, qualquer sinal ela pode interpretar como dor, como perigo. E isso acaba trazendo muita angústia e muita preocupação. E muitas vezes esse é o foco da vida dessa pessoa. Ela tem dificuldade de se concentrar no trabalho, ela tem dificuldade de ter um relacionamento amoroso, porque ela só consegue falar de doença, de remédio e de sintomas. Para quem convive com essas pessoas, é extremamente cansativo. É por isso que o termo hipocondria, hipocondríaco, ele tem essa conotação negativa, porque fica parecendo que a pessoa está inventando doença. E não é isso, ela não está inventando. Não é para aparecer. Isso traz realmente um sofrimento muito grande. Porque essa pessoa ela não tem apoio da família, porque ninguém acredita nela, porque faz os exames e nunca tem nada, e ela não tem apoio dos médicos. Os médicos também não têm muita paciência. Se você já foi no pronto-socorro achando que tinha um problema e te falaram que aquilo não era nada, você se sentiu muito mal. Quem vai ajudar a fazer o diagnóstico é se ela consegue consultar pelo menos o mesmo médico. Se tem um médico que cuida da família, o clínico geral, se a pessoa vai sempre no mesmo hospital e pega sempre o mesmo plantonista, ele acaba auxiliando para fechar esse diagnóstico. Por que isso é importante? Porque isso vai ajudar essa pessoa a fazer o tratamento correto. Porque se ela só continuar passando de médico em médico, ela vai se sentir cada vez mais frustrada e o pior, cada vez mais preocupada, porque se ela apresenta um monte de sinais e não recebe um tratamento médico, não recebe um diagnóstico, ela vai achar que ela pode piorar. E aí, essas preocupações, essa ansiedade em relação a este problema vai ficando pior. E o diagnóstico, além de ser feito pelo esse médico que está acompanhando, está percebendo que essa pessoa está aparecendo lá, sempre com a mesma queixa, ou com até queixas diferentes, que não tem uma explicação inicial, mas que a pessoa está buscando ajuda, isso vai ajudar a fechar o diagnóstico. E também se ela está apresentando isso por mais de 6 meses. Porque aí a gente percebe que ela não desenvolveu nenhuma doença por causa dessa queixa, então a gente precisa começar a abordar essa pessoa por esse aspecto de uma ansiedade por doença. E como é que vai funcionar o tratamento dessa pessoa? É muito importante que essa pessoa tenha apoio de um médico de confiança. Um médico que vai ser um médico generalista, vai ser um médico da família, ou vai ser um clínico geral, que saiba acolher, que identifique, né, ou que entenda que isso é um transtorno somatoforme, que tem uma explicação para essa interpretação errônea, podemos dizer assim, dos sinais físicos e possa acolher essa pessoa. Porque se toda vez que ela vai no médico, ele falar simplesmente que não é nada, ela vai sair de lá mais frustrada e vai procurar outro médico. Então, ela precisa desse acolhimento e, de preferência, ela tenha um acompanhamento de psicoterapia. Este acompanhamento vai precisar ser mais longo. Não precisa ser anos de terapia, mas ela precisa também de um suporte profissional para aprender a lidar com isso, para ajudar essa pessoa a tirar o foco da doença, para que ela possa desenvolver o foco de outras coisas positivas. Então, que outras coisas que ela pode incluir na vida dela, para que ela possa se relacionar mais, para que ela possa promover bem-estar. Então, aquilo que eu falo dentro do Sereníssima, essa pessoa ela vai precisar de ferramentas para desacelerar essa mente ansiosa que está preocupada com uma possível doença e ativar a mente serena para ela começar a sentir mais bem-estar, se sentir tranquila, relaxar, curtir a vida. Essa pessoa ela tem mais dificuldade de curtir a vida porque ela tem a sensação de que ela vai ficar doente. E claro, também pode ter o medo de morrer. Só que esse medo de morrer, quando você conversa com a pessoa, ele tem diferença do medo de morrer da síndrome do pânico, dos ataques de pânico, tá? É o medo de morrer sofrendo por uma doença que não foi diagnosticada porque ela sentiu o sintoma e ninguém ajudou ela. Então,
Isso traz uma sensação também de isolamento, de solidão, de falta de compreensão, e todos esses aspectos podem ser abordados na terapia cognitiva comportamental, porque eu tenho que trabalhar ideias e pensamentos, eu tenho também que trabalhar com essa pessoa a consciência corporal, para ela não identificar, por exemplo, um formigamento que é normal, porque você está ativando uma área do corpo que você nunca fazia nada, porque você era sedentário, ao invés dela interpretar isso como um problema neurológico, um problema de circulação. E você vai também trabalhando essa sensação que essa pessoa tem de falta de acolhimento, dela estar sozinha, de não ser compreendida. Então, aspectos mentais e os aspectos comportamentais, o que ela pode ajustar na vida dela, no dia a dia, no fazer, para que ela possa desenvolver outros focos, que não seja só a doença, outros hobbies, outras habilidades, outros interesses para uma vida com mais bem-estar, com mais tranquilidade e, por consequência, com mais felicidade. Então, esse foi o último episódio da nossa websérie Os Tipos de Ansiedade. Se fez sentido esse vídeo para você, deixa o seu joinha. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.